Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 23 de outubro de 2022, são 8 horas da manhã. E no UOL, com disputa apertada, campanha de Lula prevê crescimento de 10% nos votos. A campanha de Lula estima um crescimento de ao menos 10% do total de votos no segundo turno das eleições. No primeiro, Lula teve 57,2 milhões de votos, 6,2 milhões de votos a mais do que Bolsonaro, o que alçaria a base do petista a cerca de 63 milhões de votos no segundo turno. Esse número, avaliam petistas, garante uma vitória apertada, mas sólida do candidato, mesmo com a diminuição da diferença sobre Bolsonaro apontada por pesquisas. O objetivo é tirar esses votos dos candidatos derrotados e de lugares em que Lula foi bem no primeiro turno. Para isso, foram voltadas as viagens deste último mês. Na ponta do lápis, a campanha de Lula espera ter ao menos 6 milhões de votos a mais no segundo turno, sem perder votos para Bolsonaro. A conta é fruto de muito trabalho e um pouco de esperança, brincam interlocutores. Os candidatos derrotados Simone Tebet e Ciro Gomes reuniram juntos 8,5 milhões de votos no primeiro turno. Com base em pesquisas internas e de intenção de voto, a campanha de Lula espera abocanhar cerca de 60% desse eleitorado, uma fatia de 5 milhões de votos. No entendimento da campanha, a maioria dos eleitores de Ciro deve migrar para Lula, independentemente da apatia do pedetista, ao passo que a maioria do eleitorado de Tebet deverá vir exatamente pelo engajamento da senadora. Ambos declararam voto em Lula nessa etapa, mas Ciro fez de forma protocolar, seguindo o partido, enquanto Tebet mergulhou na campanha de Lula de cabeça e tem feito agendas em prol do petista, com ou sem sua presença. Apertado, mas vai. A campanha tem usado a diferença em votos absolutos para tentar acalmar a militância cada vez mais aflita com as pesquisas recentes. O PT estima que a diferença entre os dois candidatos será de 5 a 6 pontos percentuais, o que garante a Lula uma vitória sólida, porém sem muita folga. Desde a vitória em primeiro turno, que tinha alta expectativa, não veio, a campanha tem sentido parte da militância não só abatida, como temerosa, como um trauma em relação a 2018. Petistas tentam argumentar que nesse ano há uma situação totalmente diferente. Lula saiu na frente e, como dito, tem possibilidade de crescimento em diferentes estados. Eles lembram ainda que nunca houve virada do primeiro turno para o segundo. Segundo interlocutores, a redução da vantagem apontada pelas pesquisas não é exatamente uma diminuição, mas um ajuste dos institutos. Ou seja, a diferença sempre esteve na casa dos 5 pontos. Por isso, Lula assume tom confiante. Acho impossível ele tirar a diferença de 6 milhões de votos em uma semana, mesmo fazendo as loucuras que faz e contando as mentiras que conta, afirmou Lula em entrevista à imprensa no Rio. De onde vem, a campanha espera tirar esses votos, em especial do Nordeste e do Sudeste, foco das viagens do segundo turno. No Nordeste, onde Lula venceu no primeiro turno em todos os estados, a campanha avalia que ainda restará uma gordurinha a ser queimada. No Ceará, está de olho nos 460 mil votos de Ciro. Na Bahia, Lula já abocanhou quase 70% dos mais de 11 milhões de votos, mas a campanha espera crescer para 75%. O mesmo ocorre no Maranhão, com seus 5 milhões de eleitores. No Sudeste, que concentra a 4 dias 10 votos do país, no Sudeste, que concentra 4 a cada 10 votos do país, o objetivo é aumentar a distância em Minas Gerais, o único estado em que ganhou, e diminuir a vantagem de Bolsonaro no Rio e em São Paulo. Em Minas, trackings internos indicam que Bolsonaro tem crescido proporcionalmente. Por outro lado, Lula também deverá conseguir grande
tido cerca de 1 milhão de votos, 7% que votaram em Tebet e Ciro. Neste mês, ele visitou 4 cidades mineiras, incluindo a capital, e espera crescer ainda mais no Vale do Jequitinhonha, ao norte. No Rio, estado mais visitado no segundo turno, a expectativa é de que o petista cresça na Baixada Fluminense, reduto bolsonarista no estado. Com o apoio do prefeito de Belford Roxo, Vaguinho, do União Brasil, Lula espera virar votos e convencer indecisos na região, que concentra 3 dos maiores colégios eleitorais do estado. Em São Paulo, a grande surpresa negativa para a campanha no primeiro turno, Lula quer conquistar ainda mais votos na região metropolitana da capital. Ainda há estados como Pará, onde ele teve 52% dos votos no primeiro turno, e com o apoio engajado do governador Helder Barbalho, reeleito com 70% dos votos, o petista espera também aumentar a margem entre os 6 milhões de eleitores no estado. De onde não vem no segundo turno, a estratégia foi focar onde Lula tinha maior probabilidade de conquistar eleitores. Mesmo com o apoio de Tebet, que é sul-matogrossense, Lula optou por não visitar o centro-oeste, dessa vez nem Brasília, por não ver possibilidade de crescimento. Na ponta oposta do Nordeste, Lula perde em todos os estados do centro-oeste no primeiro turno. Bolsonaro obteve na região mais de 50% dos votos. No Sul, a conta é semelhante. Mesmo indo ao segundo turno em Santa Catarina com o ex-deputado Décio Lima, o PT preferiu visitar apenas o Rio Grande do Sul, em uma passagem rápida por Porto Alegre na última semana. Em Santa Catarina, Lula aparece com apenas 30% das intenções de voto, estimativa semelhante à votação do primeiro turno. Em São Paulo também não foi prioridade para o presidente, embora tenha ido a Campinas e deva ir a Ribeirão Preto, um dos polos do agro. Com ampla vantagem para Bolsonaro nas maiores cidades fora da região metropolitana de São Paulo, o PT avalia que Lula tem mais chance mesmo de crescer na Grande São Paulo. Abstenção. Para o segundo turno, a campanha olha para a tão comentada abstenção com atenção, porém sem tanto alarde. No primeiro turno, o partido contava com uma diminuição dos ausentes em relação a 2018 para garantir vitória, mas foi justamente o aumento da abstenção para quase 21% que atrapalhou. Agora, os petistas avaliam que o cenário é diferente, por isso fazem projeções considerando os votos absolutos e não porcentagem. Com crescimento estimado em quase 6 milhões de votos, aumentar ou não a abstenção para 24%, como estimam algumas pesquisas, não teria um impacto tão relevante quanto no primeiro turno, desde que a campanha acerte na previsão e Lula não perca votos para Bolsonaro, como espera o presidente. O fato é o seguinte: a candidatura de Lula continua firme à frente no segundo turno. Bolsonaro, assim como no primeiro turno, conseguiu tirar alguns décimos e crescer um pouco, mas, por exemplo, a pesquisa Datafolha, desde o início do segundo turno, dá 49% para Lula. Era 49,80, passou para 49,50, depois para 49,13, mas na verdade nada está mudando a tempo de provocar uma virada de Bolsonaro. O que é preciso é que o eleitorado de Lula, a militância pró-Lula, entenda que não há motivo para desespero. E ele devia contribuir mais. Para onde vão os eleitores de Ciro Gomes no segundo turno? Em grande maioria para Lula, apesar de o Ciro Gomes ter refugado no apoio que deu a Lula, seguindo o PDT. Com mais de 3 milhões de votos, Ciro Gomes terminou o primeiro turno das eleições em quarto lugar, ao lado de Simone Tebet. Ciro tentou se consolidar como uma fonte da terceira via. Agora, em uma das disputas mais polarizadas da história democrática do Brasil, o eleitorado de Ciro também está dividido. Em 4 de outubro, 2 dias após o primeiro turno, o Carlos Lupe, presidente do PDT, anunciou o apoio unânime do partido a Lula no segundo turno. Pouco tempo depois, Ciro postou um vídeo nas redes endossando o apoio, mas sem citar o nome de Lula. E depois do vídeo, o Ciro Gomes cessou quase totalmente suas atividades nas redes. Em contrapartida, Simone Tebet caiu de cabeça na campanha de Lula.
Para os eleitores ouvidos pelo TAB, Ciro declarou um apoio tímido, mas era o esperado. Crítico, mas sem afagos, avaliou Wesley Rios, 41, professor do ensino médio da Bahia. Rios é um dos 40% dos eleitores de Ciro que pretende votar em Lula no segundo turno, ainda que ele não seja o candidato ideal para essa pessoa. Por conta do momento atual, o professor acredita que Ciro poderia ser mais participativo contra a candidatura de Bolsonaro. O fato é que o eleitorado de Ciro, que não é bolsonarista, e que foi o que restou no segundo turno, porque os ciristas bolsonaristas migraram para o Bolsonaro no primeiro turno, isso deve fazer com que esse eleitorado remanescente de Lula, de Ciro Gomes, vote em Lula. E aliados temem que o Centrão tire de Lula, já presidente, o poder de indicar os ministros do STF. O temor é de que, se Lula for eleito presidente, o Centrão use PEC de Luiz Erundina para tirar o poder dele para indicar ministros para o STF. O fato é que o temor é de que, se Lula for eleito, bolsonaristas do Centrão tentem usar uma proposta de emenda constitucional de Erundina sobre o tema para tirar o poder do presidente. A proposta de Erundina dá ao Congresso a prerrogativa de definir os ministros do Supremo e transforma a Corte em uma Corte constitucional sem prerrogativas de avaliar recursos como é hoje. E a Bahia não esquece os benefícios da era petista. O fato é que, assim como os eleitores que já votaram, 20.955 eleitores da cidade de São Francisco do Conde deram 81,68% dos votos válidos a Lula. O fato é exatamente esse. A força de Lula na Bahia decorre da lembrança de quanto ele fez pelo Estado no passado. E quando Bolsonaro vai ao Nordeste dizer que Lula não fez nada pela região, ele prejudica ainda mais a sua própria imagem naquela mesma região. E o plano de Guedes é privatizar as estatais intocáveis. Resumindo, ele quer privatizar Banco do Brasil e Petrobras. Não passarão. E no Globo, quando o assunto é vacina e lockdown, o pastor André Valadão se contrapõe a Bolsonaro, está do outro lado de Bolsonaro. Ele apoiou vacina e apoiou lockdown. E as apostas para os ministérios de Simone Tebet e Mercadante no eventual governo Bolsonaro. Tebet deve ir para a agricultura. Mercadante almeja ser chanceler do Brasil, de acordo com vários assessores diretos de Lula. E a adesão de empresários à campanha de Bolsonaro tem inundação de doações. Esses empresários muito ricos estão despejando milhões e milhões e milhões de reais na campanha de Bolsonaro. E, por fim, Zema diz a Bolsonaro que mineiro é desconfiado e precisa de tempo para mudar voto. Essa é uma justificativa do Zema para o fato de que ele pede, Bolsonaro faz agenda atrás de agenda naquele estado e não consegue diminuir a votação de Lula em território mineiro. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.